Olá, meus irmãos, meus amigos do Facebook, minhas amigas, uma boa tarde. Estamos aqui, depois de um dia de falta, Ontem não teve como fazer a liturgia da palavra devido a um pequeno trabalho que eu tive que fazer na minha casa e a pessoa que ia fazer o trabalho chegou e aí não deu para orientar a pessoa e ao mesmo tempo fazer a nossa liturgia da palavra, a nossa celebração. Então, hoje estamos aqui mais uma vez para celebrar hoje, nesse dia tão especial, Hoje nós temos assim algo especial, algo a mais na liturgia de hoje. Então, meus irmãos e meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu quero que todos se sintam à vontade para participar comigo, desse momento especial. Estou tentando ver aqui se vejo os comentários de vocês. Estou tentando ver aqui no outro aparelho para ver se a gente pode assim interagir um pouquinho, É importante a gente interagir, muito importante. Gostaria muito de que vocês, quando tivesse algum pedido, alguma intenção, quando vocês tivessem alguma coisa para comentar sobre o que a gente está falando, vamos interagir, É importante. Às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre a palavra de Deus, é bom também a gente colocar essas dúvidas para a gente ir tirando aos poucos. Eu sei que eu não sei tudo, não sei quase nada, mas o pouquinho que eu souber, eu tenho certeza que eu passo. E se eu não souber algo, vamos estudar juntas, Depois, procurar, analisar melhor. E assim nós conheceremos melhor os desejos e a vontade do nosso Deus. Então aqui eu estou querendo ver aqui, acertar aqui a página para a gente ver aqui os comentários, ok? Então, hoje, como eu falei, a gente tem algo especial para celebrar, A Igreja Católica, ela tem sempre, quase todos os dias, tem um santo para ser homenageado, para ser celebrado, Hoje nós estamos assim homenageando a São Tomé. São Tomé, aquele apóstolo de Jesus Cristo, Era um dos seus seguidores. E São Tomé foi muito importante no momento em que os apóstolos começaram a seguir Jesus. Ele nos deixa uma mensagem importante para todos nós, através do que ele falou, do seu gesto, do que ele fez em determinado momento, serve também para nós como um exemplo, uma mensagem de exemplo, ok? Então, meus irmãos, vamos assim iniciar esse momento pedindo à Santíssima Trindade que permaneça conosco, que venha assim nos acompanhar nesse momento especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falar um pouco aqui de São Tomé, mais do que o que eu estava falando, Tomé foi o apóstolo que expressou solidariedade ao Cristo na última viagem para Jerusalém com as palavras: vamos nós também para morrer com ele. Ele expressou o desejo de ir até Jerusalém, porque Jesus estava caminhando para aquele lugar onde iria acontecer, o seu martírio, a sua morte, crucificação e também ressurreição, Então ele disse para os outros apóstolos: vamos nós também para morrermos com ele. Este foi o desejo de São Tomé. E nós também, hoje, se tudo o que aconteceu naquele tempo fosse hoje, eu acredito que muitos de nós queria ir junto com Jesus para morrer com ele,
Foi em resposta à sua pergunta sobre o caminho para o Pai que o Senhor afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé questionou Jesus sobre o caminho para chegar ao Pai. E Jesus disse para ele: Bom, se você quer saber o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tomé reparou sua incredulidade sobre a ressurreição do Senhor com a profissão de fé feita 8 dias depois, quando ele disse: Meu Senhor e meu Deus. Ali ele professou a fé, afirmando que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. O martirológio jeromiano comemora a transladação de seu corpo para Edessa, na Síria, que hoje atualmente é a Turquia, a 3 de julho. Então, o corpo de São Tomé foi transladado para a Síria, que hoje é Turquia, em 3 de julho. Após a sua morte, ele foi transladado. Então, por isso, em 3 de julho, nós comemoramos a festa de São Tomé. Algumas comunidades, né, que tem ele como padroeiro, hoje estariam em festa ou estão em festa, mesmo que, né, com as igrejas praticamente fechadas na maioria dos lugares, né? E a festa maior às vezes não acontece pelo fato das igrejas estar sem poder receber os seus fiéis. Mas com certeza, onde ele for padroeiro, a festa irá acontecer, mesmo em famílias. Meus irmãos e minhas irmãs, somos uma igreja de muitos carismas, na qual cada um possui um dom espiritual. Entremos em nossa liturgia celebrando hoje o dom de ser apóstolo. Ser apóstolo é um dom, não é para qualquer um ser apóstolo. Naquela época foram muitos os convidados, mas poucos seguiram Jesus, porque ser apóstolo é um dom e nem todo mundo tem este dom. Quero convidar aqui a você que já entrou, que já está aqui comigo, e os que vão entrar depois para rezar comigo esta liturgia, para que possa, assim, colocar aqui neste momento as suas intenções. Vamos colocar diante de Deus as nossas intenções, os nossos pedidos, dizer para Ele que nós cremos sim, e que a gente precisa, né, que Ele providencie algumas coisas na nossa vida, principalmente aquelas coisas que não estão muito bem, né, que não estão muito bem na nossa vida. Então, é hora de você colocar aqui diante de Deus aquilo que você sabe que não está muito bem na sua vida. Então, meus irmãos, agora que nós podemos assim pensar naquilo que a gente gostaria de pedir ao Senhor nesse momento, as nossas intenções, vamos assim fazer esta oração. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre ausentados por sua proteção, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora passar a fazer a leitura, né? Vamos fazer a leitura
E assim a gente meditar nesta leitura de hoje, que foi tirada da carta aos Romanos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Aliás, meus irmãos, desculpem, é carta de São Paulo aos Efésios. Romanos foi a de ontem, e eu ainda fiquei com a carta de Paulo aos Romanos na minha mente. Nós hoje vamos ler a carta de São Paulo aos Efésios. O capítulo é o 2, o versículo de 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que iremos meditar é o Salmo 116 e o 117 na Bíblia Católica. 116 em algumas Bíblias que não são católicas e 117 nas Bíblias católicas. A resposta está em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. A resposta está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois bem, meus irmãos, vamos assim, então, passar agora para o Evangelho, né? O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 24 a 29. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem,
Que evangelho rico nós acabamos de ouvir, né? Ouvimos aqui a incredulidade e, ao mesmo tempo, o ato de fé, né? São maneiras, assim, de Jesus nos ensinar um pouco a cada dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Para a gente começar a meditar. Então, meus irmãos, São Tomé, ele não foi o único a receber uma repreensão de Cristo por causa da sua falta de fé na ressurreição do Senhor. Ele não foi o único, mas recebeu sim do Senhor uma repreensão. No último capítulo do Evangelho de Marcos, o Senhor censura todos os 11 pela mesma razão. Então vamos aqui ao Evangelho de Marcos e vamos ver o que aconteceu. Porque não foi só Tomé que o Senhor repreendeu, né? No Evangelho de Marcos, nós vemos como foi que o Senhor repreendeu também aos 11. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, aqueles que viram Jesus ressuscitado, anunciou aos outros, aos apóstolos, e mesmo assim eles ainda ficaram duvidando. Nesta mensagem de Jesus, nós vemos aqui que às vezes fica muito difícil, às vezes demora para que a gente creia em alguma coisa. A gente é quase tipo Tomé. Geralmente a gente acredita naquilo que a gente consegue apalpar, pegar, ver, né? A gente vê muita gente por aí, né, que precisa tocar, apalpar, ver milagres para daí agora começar a crer. E Jesus disse no final do Evangelho de São João, ele disse: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Então, meus irmãos, eu peço muito a Deus para que nós não sejamos incrédulos. Porque nós somos privilegiados, porque nós cremos em Jesus mesmo sem ter visto. Por isso nós somos bem-aventurados. Porque cremos em toda a sua palavra, em tudo que aconteceu no tempo passado, e nós cremos sem ter visto. Cremos porque ouvimos dizer, porque ouvimos falar, porque temos uma escritura, porque temos um livro santo que nos fala de tudo o que aconteceu, e por isso a gente crê. Então somos bem-aventurados porque cremos. Sem ter visto, é claro. Essa passagem de Marcos ilumina o texto de João sobre a incredulidade de Tomé. Este comete o mesmo erro que os demais. Recusa-se a dar crédito às palavras das testemunhas oculares. Mesmo dizendo, eu vi, eu presenciei, eu estava lá, ele não deu crédito, né? Como lemos no Evangelho de João, os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Aí Tomé disse: eu não acredito, só vou acreditar se eu ver as marcas dos pregos, se eu ver as suas mãos, o seu lado, se eu tocar. Se eu tocar, eu creio, se não, eu não acreditarei. É isto que precisa ser superado em Tomé. A sua insistência em ver por si mesmo antes de acreditar. Ele continuou insistindo que queria ver por si mesmo, né? E a gente sabe que Jesus, vendo o que estava se passando com Tomé, 8 dias depois, o Senhor Jesus voltou lá e disse para Tomé: põe o dedo aqui
aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E aí, depois de ter visto, de ter tocado, Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Ele confessou que Deus era seu Senhor. Então, que hoje o meu pedido a Deus é que nós não sejamos como Tomé, né? Que a gente continue crendo e nunca duvidando no poder do nosso Deus. Essa é a mensagem de hoje, né? Que o nosso Deus deixa para nós. Não sermos incrédulos como Tomé, e sim fiéis. Fiéis a Deus, fiéis nos seus projetos, né? Fiel em tudo que a gente puder acreditar, para que esse crédito que a gente dê com a nossa fidelidade a Deus possa assim, nos levar a gente superar todas as dificuldades da vida, superar as nossas fragilidades, né? Então, que o Senhor Jesus, ele possa assim nos dar essa força, e que a nossa Mãe Maria, ela também, ela possa se encaminhar conosco para que a gente nunca perca a fé, a esperança nesse Deus que também é nosso Senhor. Assim como Tomé, nós vamos dizer hoje: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Pois bem, meus amigos, a lição que Jesus quer comunicar é que o discípulo, como membro de uma comunidade, tem de aprender a acreditar naquilo que o Senhor revela aos outros membros. Então, um membro da comunidade, ele tem que acreditar naquilo que o Senhor revela a outros membros. Às vezes, a gente numa comunidade não quer acreditar nas revelações de outros membros, né? De outras pessoas. Mas a gente precisa, sim, ser crente, acreditar em Deus, acreditar naquele que o Senhor quiser revelar, o que Ele quiser revelar, porque Ele escolhe e Ele revela, não importa. Ele usa os mais pequenos, às vezes até os mais humildes. Não podemos exigir sempre a experiência pessoal como base da nossa fé. Temos de confiar na experiência eclesial, ou seja, na experiência da igreja. Pois bem, nessa festa de São Tomé, eu quero aqui junto com vocês pedir a Deus, fazer as nossas preces, pedir a Deus algumas coisas, né? Porque nós sabemos que todos nós temos coisas, né, a pedir a Deus. E hoje eu quero aqui nessa festa de São Tomé rezar com vocês sobre a nossa igreja, sobre os membros da nossa igreja. Rezemos assim pelos bispos da igreja no mundo inteiro, eles que são sucessores dos apóstolos. A nossa resposta será: os santos apóstolos intercedam pela igreja. Os santos apóstolos intercedam pela igreja. Para que os bispos sejam verdadeiros pastores do rebanho, solícito pelas necessidades dos membros de suas dioceses, nós vos pedimos. Os santos apóstolos intercedam pela igreja. Para que os bispos saibam instruir os fiéis, anunciando o evangelho com clareza e entusiasmo, nós vos pedimos. Os santos apóstolos intercedam pela igreja. Para que os bispos exerçam o ministério do governo com a ternura de um pai e a firmeza de um bom mestre, nós vos pedimos. Os santos apóstolos intercedam pela igreja. Pelos membros da Conferência Episcopal no Brasil, para que tenham a coragem e o amor para contribuir na solução dos problemas mais urgentes de nosso país, nós vos pedimos. Os santos apóstolos intercedam pela igreja. Que as nossas famílias sejam famílias fiéis a Deus, que nunca duvidem, mesmo que não vendo os milagres que Deus opera ainda hoje
através do seu Filho Jesus, através da nossa Mãe Maria, mesmo não vendo milagres, que todas as famílias possam assim acreditar nesse Deus que é também o nosso Senhor e Salvador. Rezemos. Os santos apóstolos, interceda pela Igreja e interceda pelas famílias. Por todos nós que aqui estamos, pedindo a Deus para que Ele nos cumule de bem, de graças, para que a gente possa vencer esse momento tão difícil pelo qual estamos passando, com fé, com esperança, acreditando nesse Deus, sem nunca duvidar. Peçamos ao Senhor que os santos apóstolos intercedam por todos nós. Pela aquela intenção que você tem aí guardada no teu coração, por aquilo que só o Senhor conhece, que está aí no teu coração. Ele possa assim ler o teu coração e te conceder esta graça e este milagre. Nós os pedimos que os santos apóstolos intercedam por todos nós. Então, meus irmãos, agora eu convido vocês, a comigo fortalecer ainda mais este momento de oração, rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa Mãe Maria, para que ela interceda a Deus por cada um de vocês, por cada um de nós, para que a gente possa ter coragem de trilhar os caminhos do Senhor e trilhar o nosso dia a dia com fé, com coragem e com confiança. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Bendito seja Deus por cada um de vocês que passaram por esse vídeo, que por um momento rezou comigo, que por um momento escutou as leituras junto comigo, por você que vai ver hoje, mais tarde, amanhã, em um outro horário. Que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Que Ele possa, assim, colocar no teu coração a fé firme, sem duvidar. Amém. Muito obrigado a todos. Mais tarde teremos o texto da Imaculada Conceição, o texto da Virgem Maria. E amanhã, neste mesmo horário, um pouco mais tarde, talvez, estaremos aqui de volta para falar, um pouco dessa liturgia diária. Cada dia uma mensagem nova, cada dia nosso Deus fala de maneira diferente para conosco, Então, assim, espero que vocês, amanhã possam sim estar comigo. Eu não consegui ver os comentários, Sei que entrou pessoas que participou comigo, que estão aí ao vivo, também participando comigo. Não deu para eu ver, porque o computador deu aqui uma travadinha, mas tudo bem, Mas tudo bem. Para que a gente possa, assim, melhorar, para que a gente possa melhorar no anúncio do Evangelho, porque no Salmo, Jesus nos diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todos. Então, assim, para que a gente vá melhorando, porque as coisas de Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito. E se a gente puder cada dia mais melhorar, ótimo, Então, vamos assim, cada dia melhorando com a graça de Deus, pois Ele é que nos dá entendimento e sabedoria, para nesse tempo tão difícil, onde só há esses recursos das redes sociais, a gente possa, assim, levar a mensagem de Deus de uma forma melhor. Muito obrigada a todos, recebam o meu abraço, a todos vocês, o meu abraço, o meu beijo, Deixo aqui para vocês o meu beijo, o meu abraço.
Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que Maria e Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Amém.